Olá, o que a Bíblia diz sobre uma igreja que tem fama de estar viva, mas as suas obras estão mortas? Quer saber? Presta atenção no vídeo aí. Vem comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, começando no versículo 1. É um texto que fala sobre algumas igrejas, nós vamos falar sobre uma delas, que é a igreja de Sardes. E essa igreja ela tem uma característica qual começa o texto, que é, abre aspas, tem fama de estar viva, mas as suas obras estão mortas. Fecha aspas. Antes de a gente ler o texto inteiro, vale uma pequena ressalva e uma reflexão. Esse texto de Apocalipse, quando às vezes nós lemos esse texto e ele fala sobre várias igrejas, e nós podemos ler o texto achando que estamos lendo para uma organização, para uma denominação, mas não. Uma organização, uma igreja, uma denominação não vai para o céu nem para o inferno. Não tem direito à eternidade. O que vai para o céu ou para o inferno tem direito ou não à eternidade é a matéria-prima dessas organizações, ou seja, as pessoas, eu e você. Lê comigo, capítulo 3, do versículo 1 até o 12. Estou lendo aqui a versão King James. E o anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? O próprio Senhor Jesus. Diz assim, Senhor Jesus: eu conheço as tuas obras, igreja de Sardes, que tens um nome que vive e está morto. Algumas outras versões dizem, suas obras, conheço as suas obras, que têm fama de estar viva, mas de fato as obras estão mortas. Versículo 2. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Está dizendo aqui no versículo 2, para eu e você sermos vigilantes às coisas que ainda não morreram, as coisas que são boas, mas ainda não se apagaram, não desapareceram. Porque ele continua ali, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou íntegras, ou cheias, ou bem feitas, ou feitas para o fim correto. No versículo 3, lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e aguarda e arrepende-te. Ou seja, pois se tu não vigiares, se você não vigiar, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que horas eu virei sobre ti. Eu não sei se você já teve a experiência de ser abordado por um ladrão, mas ele vem de surpresa. Não tem o que fazer. Simplesmente o que acontece é, não tem mais o que fazer. É só levanta a mão ali e fala, a partir daqui não há mais nada o que fazer. Não adianta se preparar, não adianta se proteger, não adianta. E o próprio Senhor Jesus está dizendo isso, que ele virá, fique esperto, atenção, seja atento, diz o texto aqui no comecinho dele, ele virá como um ladrão. Tem uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Dignos do quê? De andar com o Jesus. Por que eles são dignos? Porque eles não contaminaram as suas vestes, não mancharam as suas vestes.
tiveram uma conduta que não sujou as suas vestes. Aquele que vencer, ou seja, há um grupo de vencedores aqui, há um vencedor, será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui vale um parênteses, ele está dizendo que tem um grupo que ele não apagará o nome do livro da vida. Mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou parar aqui só na igreja de Sardes. E o Senhor Jesus está dando um recado aqui muito claro. Primeiro, é uma igreja que trabalha, ele diz no comecinho ali, eu conheço as suas obras, eu vejo as suas obras. Ele está vendo, há um movimento, há uma entrega, há um exercício, há um suor. Porém, essas obras têm fama de viva, mas quando de fato estão mortas. Por que não estão mortas? Porque ele mesmo diz que não enxerga integridade nessas obras. Não enxerga que essas obras são perfeitas diante de Deus. Por que essas obras podem não ser perfeitas diante de Deus? Por várias razões. Porque elas não têm, como eu falei anteriormente, elas não têm miolo. A razão delas talvez seja de uma agenda pessoal, talvez seja de uma vaidade, para mostrar alguma coisa, para se posicionar, para trazer algum status para dentro ou para fora da igreja. Pode ser. Então, ele diz que essas obras não têm um fim no reino. Esse é outro motivo de uma obra não ser íntegra diante de Deus. Pode ser, inclusive, boas obras, mas elas não são perfeitas. É exatamente o que ele diz aqui. Então, por essas obras não serem perfeitas, mas elas existirem, o próprio Senhor Jesus diz, há uma fama aqui de estar vivo, mas de fato não é. E ele diz que dentro desse grupo, que congrega na igreja de Sardes, há um grupo de pessoas que não se contaminaram, que não sujaram as suas vestes, que guardaram o que lhes foi dado dos céus. E isso fortaleceu, e isso utilizou, e isso se abraçou e se apegou nisso e produziu em cima disso do que era bom. E esta prática não sujou as suas vestes. Essas pessoas, Jesus chama aqui no texto de vencedores. Então, ele qualifica um grupo dentro da igreja de Sardes como vencedores. Os vencedores, ele de forma alguma retirará do livro da vida. Ele não diz que tirará o outro grupo, mas ele fala que esse grupo não tirará do livro da vida. E, muito pelo contrário, apresentará, andará com ele na eternidade, serão dignos de andar com ele na eternidade. E ele apresentará ao Deus Pai, diante dos anjos, essas pessoas. A reflexão que nós temos aqui, e eu chamei essa reflexão de a corrente da falsificação. Esse texto bíblico é para nós avaliarmos que há uma corrente transparente, invisível, porém muito forte, a qual eu chamei aqui na nossa reflexão de a corrente da falsificação. E essa corrente, somente a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus, com seu poder, é capaz de quebrá-la, de encerrá-la. É uma corrente que dá uma fama de viva, uma fama de boas obras, mas de fato está morta. Me lembro muito de uma metáfora feita como se fosse uma nota falsificada de $100 ou de R$100, a qual algumas características dessa nota são perfeitas, são iguais uma nota verdadeira, ou iguais uma nota autêntica, ou iguais uma nota legítima. Porém,
não é uma nota verdadeira. Por exemplo, o peso do papel, as ranhuras do papel, algum holograma, o tamanho da nota, são idênticos a uma nota verdadeira. Pode ser até que essa nota, para quem não conhece uma nota verdadeira, possa comprar algumas coisas com $100 ou com R$100 falso. Porém, de fato, na verdade, esquecendo tudo, não é uma nota verdadeira. O que o texto de Apocalipse está dizendo aqui, para mim e para você, é que devemos refletir profundamente se nós somos verdadeiros, se nós estamos guardando aquilo que é bom e se as nossas obras são perfeitas diante de Deus. Estes serão dignos de andar com o Senhor Jesus. A minha oração é que essa corrente, chamada corrente da falsificação, seja plenamente quebrada na minha mente, no meu coração, na sua mente e no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar dia após dia a sua reflexão diante dele. A grande alegria nossa, a grande sorte nossa, é que nós servimos a um Deus que a sua misericórdia se renova a cada manhã. A nossa sorte é que nós temos um Deus de puro amor e de graça. E aí a graça dele, a misericórdia, nos envolve dentro dessa reflexão, para que, enquanto há tempo, enquanto ainda é possível encontrar, antes dele vir como um ladrão, nós possamos entender se nós somos verdadeiros ou se somos falsos. Deus abençoe você, boa reflexão, até mais.